Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma oportunidade de aprendizado, para mais um momento de reflexão. Sejam bem-vindos. Nós possamos aqui ter uma reunião proveitosa. Nossa proposta hoje é falar de um tema que consideramos bem apropriado, falar sobre renovação e o tempo de renovação que nós estamos vivenciando. Olá, Carmelita, boa noite. Então vamos nos dedicar a essa reflexão, a esse momento de estudo, a esse momento em que a gente pensa um pouco sobre os ensinos de Jesus, os ensinos da doutrina espírita, para o atual momento desafiador da nossa vida, não só da nossa vida particular, mas da humanidade terrena. Nós estamos passando por momentos bem difíceis, bem desafiadores mesmo. Os últimos meses estão sendo requerendo bastante a nossa paciência, a nossa fé, o nosso bom ânimo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. É claro que a gente percebe que muita gente está fazendo essa reflexão, né? Esse momento atual é um momento que está fazendo as pessoas pensarem. Até porque muitos de nós não temos opção. Paramos realmente, estamos pensando no que está acontecendo com a gente, no que está acontecendo com o mundo, no que está acontecendo com a nossa vida. Sem sombra de dúvida, o atual momento da humanidade é um momento que nos chama à reflexão. Então, para que isso aconteça de um modo proveitoso para a gente, convido a você para que participe com a gente desse momento de reflexão, desse momento de aprendizado coletivo, em que eu quero aprender ao lado de vocês, que a gente possa crescer junto nesse momento. Para estimular e para favorecer ainda mais o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração juntos. Peço a você para que possa se concentrar na figura amorosa de nosso Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado, como o próprio nome do Centro Espírita diz, caminhando com Jesus, né? Então que nós possamos sintonizar o nosso pensamento com o Mestre maior das nossas vidas, com os amigos da dimensão espiritual, e assim vamos buscar nos sintonizar para tornar o nosso momento atual mais proveitoso, nosso momento de aprendizado mais proveitoso. Agradecemos, Jesus amigo, pela oportunidade que nos oferece de aprendizado, de reflexão, de comunhão, mesmo que através das redes sociais, com os nossos irmãos de jornada, que nós possamos reforçar a nossa convicção de seguir os teus ensinamentos. Que a nossa vida seja conduzida por ti, Senhor, e que assim possamos encontrar paz e equilíbrio em todas as oportunidades. Guia e protege especialmente os nossos irmãos em condição de fragilidade, que sejam todos tocados pela luz renovadora e que possamos nos sentir estimulados por Ti para crescer, melhorar, desenvolver a nossa luz e a nossa sabedoria. Muito obrigado mais uma vez e que possamos ter um momento de estudo proveitoso. Que assim seja. Bem, a nossa reflexão, como eu falei no começo, é sobre o tempo de renovação. A gente sabe que alguns acontecimentos da vida, algumas mudanças que acontecem, algumas crises que nós atravessamos, são oportunidades para que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre
como nós estamos conduzindo a nossa vida. Alguns acontecimentos, algumas situações, elas favorecem uma introspecção. Elas nos convidam para que a gente possa refletir, para que a gente possa fugir um pouco desse mundo, dessa inquietação do mundo, dessas situações tão superficiais, tão frágeis que a vida mundana nos oferece, e que passemos a fazer um mergulho em nós mesmos. Então, em momentos de crise, isso é estimulado, isso é potencializado. Essa nossa capacidade de refletir, de pensar sobre a nossa vida, de pensar sobre a nossa existência, de verificar o que está acontecendo com a gente, com a nossa vida. Então, em situações desafiadoras, em momentos de crise, nós temos uma potencialização, então, dessa capacidade de interiorizar. E é aí que muitas vezes a gente percebe que a vida precisa de uma ressignificação. E aí muitas vezes a gente percebe que a vida precisa de um novo sentido. Então as crises, as mudanças, as perdas, algumas transformações que acontecem no nosso exterior, nas circunstâncias da nossa vida, nos chamam para uma mudança interior, para uma reflexão no sentido de nos modificarmos, de nos melhorarmos. E diante dessas situações, a gente pode agir basicamente de duas formas. Quando surgem crises, adversidades, dificuldades, nós podemos reagir basicamente de duas maneiras. Ou a gente aproveita essas circunstâncias para aprender, para construir sabedoria, para encontrar oportunidades de desenvolvimento, de evolução, ou a gente se revolta, ou a gente se inquieta mais ainda. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos em uma situação, e aquela situação que a gente chama de zona de conforto faz com que a gente, diante de uma crise, diante de um desafio, diante de uma situação desafiadora, a gente fica revoltado. Então nós temos basicamente essas duas opções. Ou a gente se revolta, ou a gente gera uma situação de inquietação, ou a gente amadurece, ou a gente cresce. Então, diante das dificuldades, nós somos convidados para o amadurecimento. A revolta não favorece nada. A revolta não beneficia em nada. Algumas pessoas então passam a viver uma vida mal-humorada diante das mudanças, dos desafios que a vida oferece. Como se isso não fosse natural. Por mais que muitas vezes estejamos numa posição confortável, e aquela situação confortável nos dá uma tranquilidade, nos dá uma segurança, a vida é impermanência. A vida é mudança. Então, certamente, mudanças irão acontecer. Situações irão surgir para nos fazer perceber novos aspectos da realidade. É assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. É assim que a gente melhora. Não se pode imaginar progresso, evolução, desenvolvimento sem que haja mudanças. E às vezes essas mudanças não são desejadas. Às vezes a gente vai atrás da mudança. Às vezes a gente quer morar em um país diferente. Às vezes a gente quer experimentar, aprender algo novo, aprender um idioma, por exemplo. Às vezes a gente quer se entregar a uma tarefa que a gente nunca realizou. Quem sabe uma tarefa voltada para a fraternidade, a solidariedade, uma atividade que seja voluntária. Então, às vezes, a gente vai atrás dessas mudanças.
E a gente aprende com elas de forma voluntária, mas outras vezes as circunstâncias é que mudam. E a gente é obrigado a sair da nossa situação de conforto, da nossa comodidade, e a gente precisa mudar. A gente precisa reformar. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que aprender. Ou a gente aprende através desse nosso impulso e desejo natural de mudança, ou a gente aprende através das situações, das circunstâncias que nos forçam a descobrir novos aspectos da vida, novos aspectos da nossa realidade. Então, algumas pessoas então são refratárias à mudança. Algumas pessoas são hostis diante da mudança, porque elas querem que aconteça a estabilidade. Só que estabilidade é uma ilusão. Nós não podemos viver numa situação de completa estabilidade por toda a eternidade. A vida é mudança. A vida é impermanência. Uma situação pode até ficar por um tempo estável, mas isso é limitado, isso é passageiro. Então nós temos na impermanência a nossa realidade. E essa situação que está acontecendo hoje na vida humana, essa pandemia, a gente não pode deixar de falar dela, é a nossa realidade atual, é a circunstância que nos caracteriza atualmente. Algumas vezes as pessoas ficam inquietas, meu Deus, se fala tanto disso, se fala tanto desse problema, e querem que a situação se resolva só por não falar. Dizer assim, eu não aguento mais, no jornal se fala disso o tempo todo, de pandemia, nos noticiários o tempo todo, nas conversas de WhatsApp, nas conversas em casa, em todo lugar só se fala de pandemia. Essa é a nossa realidade atual. Então fugir dessa realidade não resolve, até porque não tem como fugir. Então seria uma ilusão. A gente tem que aprender com as circunstâncias. A gente tem que aprender com as situações que nos surgem. Atualmente essa é a nossa lição. Atualmente essa é a circunstância que nos chama para um aprendizado. Ela está sendo duradoura, ela está demorando, ela está fazendo com que a gente passe por situações que são para a gente desconfortáveis, mas ela nos está fazendo aprender muitas coisas. Então, ela está nos forçando a ver a vida de uma ótica diferente. E ela mostra que, mesmo que nós queiramos ou não, nós estejamos preparados ou não, a vida ela nos proporciona situações de aprendizado mesmo que a gente não queira. A impermanência faz parte da nossa realidade. Então, a gente gosta de estabilidade, a gente gosta de quietude, a gente gosta de tranquilidade, mas a vida é impermanente. Em algum momento vai ter um sacudido na nossa vida, em que a gente vai precisar se dedicar a uma atividade nova, a ter um outro comportamento, a uma outra postura, a tomar decisões que nós antes imaginávamos não participar da nossa vida. Então, em algum momento isso vai acontecer. Então, uma situação de ordem financeira também. Então, às vezes a pessoa está aqui e de repente acontece uma grande mudança na economia mundial e afeta a gente. Uma situação política, um novo prefeito que vai ter agora nas nossas cidades, um novo presidente, um novo governador, traz mudanças também substanciais na nossa vida. Então a nossa vida é assim, é impermanência. Às vezes a gente está aqui vivendo tranquilamente, está tudo bem, e surge um problema de saúde. Então a vida é impermanência. É claro que a gente, diante disso, pode reagir dessas duas formas. Ou com revolta, ou com disposição para o aprendizado.
disposição para crescer, para evoluir com essa experiência. Mas o que a gente percebe é que nós vivemos numa civilização que se caracteriza por uma procura frenética pelos bens e prazeres materiais, por prazeres externos. Então, o que talvez mais dificulte a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa evolução para a construção de valores mais profundos na nossa existência, seja porque nós estamos muito acostumados com esse padrão de comportamento que foi desenvolvido pela nossa civilização. Então, o nosso modelo de vida, o nosso modelo de comportamento é muito voltado para as experiências exteriores, para as experiências materiais. E nós estamos vivendo numa época em que há uma grande quantidade de recursos materiais à nossa disposição, principalmente a tecnologia, né? Nós temos recursos de comodidade, recursos que nos dão conforto, recursos que nos dão praticidade. Então, esses recursos fazem com que a gente viva numa busca frenética por essas coisas que nos dão uma tranquilidade, um bem-estar material. Ou então a gente vai atrás da busca de situações que nos dão prazer também material. Como, por exemplo, situações que nos dão uma certa euforia exterior. Sejam porque a gente vai para um clube, um evento, a gente vai para um parque, a gente vai para um acampamento. Então a gente o tempo todo atrás dessas situações exteriores que nos possibilitam prazer, que nos possibilitam satisfação imediata. O Igor está colocando o materialismo que predomina muito ainda no mundo. É uma influência do materialismo. O materialismo consumista, o materialismo que faz com que a gente pense que só existe a vida física, só existe a vida material. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, se inquiete nessa busca frenética pelo exterior, pelas situações que nos dão prazer, que nos dão contentamento, satisfação externa. Então a gente quer ir atrás de um filme novo que é lançamento, a gente quer ir atrás de uma balada, a gente quer ir atrás de um evento de cultura, de arte. Não é que essas coisas não sejam boas, são boas, elas podem ser muito boas, inclusive. Elas têm um potencial de serem muito boas. Mas a gente vai atrás dessas coisas sempre externas, sempre de algo de fora, sempre de algo para ser consumido, algo para ser comprado, algo para ser adquirido. Então a nossa realidade atual é essa. E qual o resultado dessa busca frenética, alucinada? Primeiro, esgotamento físico e emocional. A gente vive estressado. A gente vive num estado de esgotamento, estafado. Porque para correr atrás de todos esses recursos, de todas essas situações prazerosas, agradáveis, ao exterior, ao corpo, todas essas situações de prazer momentâneo, isso exige que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente gaste as nossas energias, que a gente gaste o nosso esforço, o nosso tempo na busca desses recursos externos, desses recursos materiais, dessas situações que nos proporcionam um prazer temporal. E o resultado disso é uma inquietação enorme e um esgotamento físico e mental também. A gente vive esgotado, a gente vive estressado, a gente vive sentindo um cansaço. As pessoas reclamam muito, até dizendo assim: eu já amanheço o dia cansado. As pessoas não descansam direito, elas dormem tarde, acordam cedo, sempre para atrás de situações que muitas vezes são
tão passageiras, são tão fugidias, são tão ilusórias, e a gente faz muito isso. Uma outra realidade nossa é que a gente vive numa insatisfação constante. A gente nunca está satisfeito. A gente sempre está querendo mais. Então a gente conseguiu alcançar um bem-estar material, um recurso que a gente estava querendo, comprar alguma coisa que a gente estava desejando, aí aquilo ali nos dá um prazer momentâneo. Logo, logo a gente vai correr atrás de outro, porque aquilo não nos dá mais um bem-estar. A gente se endivida para comprar um celular, por exemplo, de 4, 5, 10 mil reais, e a gente, em pouco tempo, aquilo ali é normal e a gente já quer outra coisa, a gente já vai atrás de algo, de outra coisa que a gente está desejando. Aquilo que os budistas dizem que uma das coisas que mais nos causa inquietação é o desejo, querer sempre mais. E essa é uma característica da nossa civilização. Daniele está dizendo, Daniele Diógenes, o sucesso cristão e vitória sobre si, é a vitória sobre si mesmo. A sociedade convencionou que sucesso é triunfo nos negócios, nas profissões, nas posições sociais. Uma ótima observação da Joana de Ângeles, né, que ela colocou. Então a gente colocou que sucesso é conquista exterior. Nós definimos isso como o nosso paradigma, como um padrão a ser seguido. Mas isso está gerando inquietação na gente, esgotamento, insatisfação. Uma outra coisa que está gerando para a gente é a perda do momento presente. Então, atrás dessa satisfação, desse triunfo dos negócios, as pessoas, nós estamos chegando na virada do ano e as pessoas já estão começando a mandar as mensagens. Desejo um ano novo próspero. Eu sou de Campo Maior e as pessoas lá no interior dizem assim, um próximo ano novo. Né? Elas dizem assim, um próximo ano novo. Mas elas querem dizer um próspero ano novo. Né? Agora, o que é prosperidade para as pessoas? O que é prosperidade para a gente, para a nossa sociedade, para a nossa civilização? É sucesso financeiro, é sucesso econômico, é conquista material. Não é frágil isso? Não é problema sucesso financeiro, não é problema sucesso material. Mas a gente não pode dizer que isso caracteriza uma pessoa próspera, uma pessoa que alcançou resultados que sejam valiosos para a sua vida, com coisas que podem ser tiradas da gente. A doutrina espírita nos ensina que o que é nosso é aquilo que não pode ser tirado. E Jesus já dizia, ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde o ladrão não rouba. Se pode ser tirado da gente, não é nosso. Então essa é uma grande ilusão. Não quer dizer que seja problema prosperidade financeira. Não quer dizer que seja um mal. Não, não é um mal. Os recursos materiais são neutros. O que é bom ou mal é a conduta que nós temos a partir dele. Agora, a gente não pode ter a ilusão de que as coisas que são passíveis de ser tiradas de nós são nossas e caracterizam a nossa existência. Então as coisas materiais, elas não são más, muito pelo contrário. Elas podem ser fonte de tranquilidade, de comodidade, de conforto, de bem-estar. A gente só não pode ter a ilusão de que a nossa existência se resume à conquista de bens materiais e à prosperidade financeira. E a alcançar posições sociais. Então, se a nossa vida se resume a isso, quando a vida física se esgotar, então, o que será da gente? Então nós temos que construir situações em nós que vão além da vida física, que ultrapassem, que transcendam os limites da existência material. Então nós somos todo dia convidados a conquistar e a construir valores materiais mais nobres. Aliás, valores espirituais mais nobres, valores humanos, valores que dignificam a condição do ser humano. Mas a gente então
vai atrás dessa busca frenética apenas do material, apenas do passageiro, apenas do transitório, do ilusório. Resultado disso, a gente perde momentos significativos. Quantas pessoas não deixam de viver momentos com a sua família? Quantas pessoas não deixam de estar ao lado dos pais idosos ou ao lado dos filhos, crianças, vendo o seu desenvolvimento, porque estão nessa busca frenética? Quantas pessoas deixam de estar em momentos de troca sincera de emoções, troca sincera de carícias, para poderem estar nessa busca frenética do ter? Nós vivemos no mundo material. Nós precisamos dos elementos materiais. Agora, será que a correria não está sendo exagerada? A reflexão para a gente é essa. Será que nós não estamos passando do ponto do que é necessário para uma vida equilibrada, para uma vida segura, para uma vida tranquila? Muitas vezes nós estamos passando do ponto do que é o necessário. A gente também, nessa busca frenética, para poder aliviar um pouco a pressão, a gente se entrega a vários tipos de fugas, como, por exemplo, o consumo de drogas, como o consumo de bebida, como o cigarro. A gente, nessa busca, diminui um pouco a nossa empatia com relação ao outro. A gente olha para o outro e é indiferente para a gente, porque eu tenho que me dedicar à minha correria, eu tenho que me dedicar à minha busca, o outro é que se vire. Aí o Igor está dizendo que se lembrou de São Paulo, quando diz: a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Então, muitas vezes, a gente vai atrás do que é aparente, não é, Igor? E deixa de ir atrás do que é essencial. Então, a gente nessa busca, a gente olha para o outro passa a ser uma coisa que a gente usa para ter prazer, a gente usa para poder gerar riqueza em cima dele. Então a gente passa a olhar para o outro não como um indivíduo, não como um irmão, não como uma extensão da nossa própria existência. E assim gera solidão em nós mesmos, gera frustração. E esses problemas são de todos nós, meus irmãos. Nós estamos mergulhados nessa atmosfera materialista. E que se nós não tomarmos o cuidado necessário, ela se apodera de nós, esse modo de se comportar, esse modelo de vida se apodera da gente. Então o que Jesus veio nos trazer foi uma mudança de paradigma, foi uma mudança de modelo de vida para a gente, há 2000 anos. Então, nós percebemos que a gente, nesse momento de pandemia, nós mais uma vez estamos sendo convidados à mudança. Nós mais uma vez estamos sendo convidados a uma transformação de paradigmas. Nós mais uma vez estamos sendo convidados a ressignificar as situações da nossa vida. Será que nós estamos aproveitando a vida de uma forma que seja capaz de nos enriquecer espiritualmente, de nos engrandecer como indivíduos, de nos tornarmos seres melhores, mais nobres, de construirmos em nós valores que sejam permanentes, que sejam duradouros? Parece que não. Parece que nós estamos ainda nessa busca desenfreada pelo passageiro, pelo ilusório e pelo impermanente. Mesmo aqueles que se dizem religiosos, mesmo nós espíritas, mesmo nós cristãos, quanto de nós não estamos sendo nós não estamos nos deixando influenciar exageradamente pelas ideias materialistas, por exemplo, de ir atrás de situação de prosperidade material. Eu vou fazer a minha parte, eu vou doar algo para uma instituição, vou dar uma contribuição para a casa espírita,
porque eu quero ter prosperidade, eu quero que Deus me recompense por isso. Isso é uma ideia materialista. Ou então, será que a gente não está apegado demais aos formalismos, às posturas exteriores, como se fossem situações apenas de ritualísticas? Então a gente está demais preocupado com a aparência, com o modo de se comportar na frente dos outros, com o modo de falar na frente dos outros. Então, na frente das pessoas, a gente tenta manter uma serenidade, uma tranquilidade, mas dentro do nosso íntimo a gente tem aquela crítica ferrenha, a gente não perdoa, a gente mantém uma intolerância frente às diferenças, não aceita ninguém pensar diferente da gente. Então, essa é uma realidade que é uma característica do nosso tempo. Então, mesmo a religião, ela não está sendo suficiente para aliviar a inquietação humana, porque nós estamos muito presos ao materialismo e ao formalismo. Não estamos nos deixando aprofundar na essência de nós mesmos, como espíritos que somos, seres em processo evolutivo. Nós queremos que o mundo gire ao nosso redor em posturas infantis. Olha, isso serve para todo mundo. Eu falo aqui, mas serve para mim também, especialmente para mim. Eu tenho uma convicção que especialmente para mim. Às vezes nós estamos nessa postura infantil de esperar que o mundo gire ao nosso redor, de acordo com as nossas vontades, que atenda às nossas vontades, e que muitas vezes as nossas vontades, elas não são o melhor para a gente. Eu acho interessante nessas mensagens de fim de ano, Natal e Ano Novo, as pessoas dizendo que todas as suas vontades sejam realizadas nesse ano novo. Eu estou começando a aprender que nem sempre as minhas vontades são o melhor para mim. Então, às vezes, a minha vontade, ela é uma vontade que é fútil, que é tola, que ela é ambiciosa e exagerada, que ela é egoísta. Então o melhor para mim seja, talvez em algumas situações, seja que a minha vontade não seja aceita, não seja realizada. Então tudo vai depender das situações. Então a gente precisa entender que a providência divina é que coordena tudo. Quem está no comando é a providência divina. Então, muito mais do que desejar que as nossas vontades sejam atendidas, o melhor seria a gente ter a postura de se submeter à vontade de Deus. Quantos de nós estamos com essa postura, com essa disposição de se submeter aos desígnios de Deus, de termos submissão ao que Deus quer para a gente, para as nossas vidas? Muitas vezes não, né? É por isso que a gente reclama, é por isso que a gente se revolta, ou então a gente fica retraído, fica fechado, não se abre para ninguém. Então, porque a gente não quer se submeter às vontades de Deus. A gente quer que Deus, a sabedoria máxima, a suprema inteligência, se submeta às nossas vontades limitadas. Basta para a gente perceber como isso é muito ilógico, basta a gente perceber a relação de um pai ou de uma mãe com uma criança. O que faz o pai ou a mãe com a criança? Ele não faz todas as vontades dele ou dela se quer o bem do seu filho ou filha. Então, se ele quer o bem da sua filha ou do seu filho, ele não vai atender todas as suas vontades, todos os seus desejos. Ele vai dizer a hora de dormir, ele vai dizer a hora de acordar, ele vai dizer a hora de se levantar, ele vai dizer que com isso pode brincar, com isso não. Então, vai disciplinar. O que acontece muitas vezes é que a gente não confia em Deus. Nós estamos sofrendo por não confiarmos em Deus. E eu digo isso porque eu também me percebi algumas vezes querendo controlar as situações.
querer ter controle sobre algumas situações que não estão no meu controle. Ah, o que será que vão achar de mim? O que será que vão achar da minha palestra? O que será que vão gostar? Bem, não está no meu alcance. O que está no meu alcance é fazer o melhor que eu posso. Agora, se vão gostar ou não, já não tá no meu alcance. Mas eu tenho uma certa inquietação íntima de muitas vezes tentar controlar situações que não estão no meu alcance. E eu percebo, me analisando, penso assim, rapaz, você é muito frágil. Tenha fé em Deus, tenha fé nas situações que Deus promove para a gente. Então, como é que você pode querer controlar tudo? E eu percebo, olhando os meus irmãos e as minhas irmãs que estão ao meu lado, que eles também sofrem como eu, de querer controlar a vida em aspectos que não estão no nosso controle. Essa pandemia que nós estamos atravessando não está sob o nosso controle. Então a gente tem que perceber que tem coisas que estão no controle de Deus. E que se revoltar diante delas não ajuda, não beneficia. Então o que nós temos que fazer de nossa parte é entender que os desígnios de Deus estão muitas vezes acima da nossa compreensão e que a bondade divina, basta olhar para o universo, a bondade divina tem tudo organizado, tem tudo planejado, tudo segue um padrão superior, tudo segue leis que estão acima da nossa capacidade ainda de compreensão, mas que destinam para o progresso, que destinam para a melhoria, para o avanço, no sentido de conquistas mais equilibradas, mais nobres, mais valiosas, mais úteis, e que nos trarão um bem-estar e uma satisfação divina. Então a gente precisa confiar na sabedoria e no amor de Deus. Agora, diante de todas as crises, situações desafiadoras que a vida nos possibilita, um recurso que pode nos ajudar a nos manter de pé, que pode nos ajudar a nos sustentar, é a fraternidade. Vivermos como irmãos. Nós estamos numa época de tanta competitividade, em que a gente olha para o outro, a gente olha para o nosso irmão, para o nosso semelhante, como um adversário. Alguém que pode tomar o nosso lugar. Alguém que pode ser melhor do que a gente em algum aspecto. Que pode tirar aquilo que nos beneficia. Nós precisamos olhar para o outro e nos ver como irmãos. A gente não se vê como irmãos. A gente quer competir. A gente quer derrotar. A gente quer ganhar. A gente quer ser o primeiro. A gente não está disposto a crescer junto. A gente não está disposto a desenvolver a comunhão, a desenvolver a cooperação. Isso é um agravante da nossa dor humana nos tempos presentes. Nós iremos perceber algum dia, quando formos capazes de desenvolver a comunhão, a cooperação, a solidariedade, que nós iremos viver de uma forma muito melhor, muito mais pacífica. E não só para aqueles que são próximos da gente, mas também para aqueles que são distantes, às vezes inclusive os nossos adversários. A gente trabalha incessantemente no nosso momento presente, a nossa sociedade, a nossa civilização, para ganhar dos outros, para passar a perna nos demais, para ser o primeiro colocado, para ser o melhor. Sempre nessa ânsia competitiva, predatória, inquietante. O momento presente mostrou que isso também não está trazendo para a gente paz e tranquilidade. Agora, quando a gente se trata como irmãos, quando a gente se trata de forma solidária, cooperativa, aí, mesmo diante das dificuldades e dos desafios, nós sentimos que tem alguém do nosso lado para nos sustentar.
Ou nós estamos do lado de quem precisa ser sustentado porque é nosso irmão, é o prolongamento de mim mesmo. Então nós precisamos desenvolver, e o momento atual talvez mostre isso para a gente. Se nós tivermos a capacidade de perceber, nós iremos notar que essa ânsia competitiva, essa ânsia predatória, essa luta por um derrotar o outro, isso não está trazendo paz para a gente. Isso não resolve as nossas crises. Isso não resolve essa doença que está surgindo. Mas a cooperação, o respeito, a solidariedade, a tolerância, nos tratar como irmão, alivia bastante o problema. Então, diante de tudo isso, nós somos convidados a uma mudança de visão de mundo. A nossa visão de mundo atual está sendo para que a gente conquiste o máximo de recursos materiais. Mas nós fomos convidados por Jesus há 2000 anos. E somos convidados a cada dia para darmos um novo sentido para a nossa vida. Que a nossa vida seja direcionada no caminho da construção dos valores espirituais mais nobres. Por isso que Jesus nos disse: busque, vá atrás, se esforce, empreenda a sua vontade, a sua força, no sentido da conquista do reino de Deus. Que todo o resto vai ser acrescentado. Você não vai sentir carência, você não vai sentir vazio. Mas nós estamos indo no caminho oposto. Nós estamos indo no caminho da conquista do bem-estar material, externo, passageiro, ilusório. Por isso que a gente cai na inquietação, por isso que a gente cai na angústia, porque a gente não está indo atrás do reino de Deus, na conquista dos valores espirituais mais nobres. A gente está indo atrás da competição rasteira, mundana, inquietante, ilusória. Então nós somos convidados para isso. Então essa situação que nós estamos atravessando nesse ano que está se encerrando, está mudando isso tá mandando esse recado para a gente. Olha, tudo isso que você está indo atrás é quimera, é ilusão, é passageiro, porque isso não preenche a sua realidade essencial, o seu espírito. Valorize as coisas do mundo como coisas passageiras. Elas não podem ser a prioridade na sua existência. Foque, dê um foco especial, primeiramente, para a construção dos valores espirituais. Dificuldades, problemas, todo mundo tem. Mas a gente precisa se voltar para a bondade divina, se encher da força divina. É por isso que o Mestre disse: no mundo tereis aflições, os problemas existem, as dificuldades irão acontecer, mas é preciso que tenha bom ânimo, é preciso que tenha renovado o otimismo, que tenha fortalecido a esperança. Olhe para frente com um propósito, o propósito de ser melhor a cada dia, não em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. O propósito de se renovar espiritualmente, de aprender com as situações. O propósito de alcançar valores nobres que dignificam o ser humano, que fazem o ser humano se aproximar da divindade. Então, se a gente tiver esse entusiasmo, esse foco, esse propósito, aí nós teremos a motivação, não nos sentiremos vazios, não nos sentiremos deslocados do mundo e teremos aliviado a nossa inquietação. Todos os dias a gente é convidado para isso.
Nós estamos chegando no fim de um ciclo anual. O ano está se encerrando, a última semana do ano nós estamos atravessando. E esses momentos são momentos que nos chamam para essa reflexão. Nos fazem olhar para trás e pensar: o que foi que eu fiz nesse ano? Será que eu aprendi alguma coisa nova? Ou será que eu só me revoltei, me queixei, praguejei? Ou será que eu tive a oportunidade de aprender coisas novas, desenvolver a paciência? Passei a me dedicar ao estudo, ao aprendizado? Marisned, gentil demais, muito obrigado. Será que eu me dediquei a essas situações? Então, essa é a reflexão que a gente traz para essa noite de hoje. Então, não vamos ficar só praguejando, não. Então, para a gente encerrar, temos que pensar nisso, nessas possibilidades que nós temos em um ano que se avizinha. Nós já estamos vendo o ano novo. Vamos pensar nele como oportunidade, sim, de renovar a nossa postura. Quantas vezes a gente, de um ano para o outro, a gente faz planos, a gente define metas e depois não faz nada, né? Então, vamos aprender com as oportunidades da vida. Todo dia é dia de renovação. O ano está chegando, o ano novo está chegando, o ano atual está se encerrando e a gente tem aqui uma oportunidade de refletir. Será que nós estamos aproveitando a nossa vida da melhor forma para o desenvolvimento desses valores emocionais mais nobres? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar sobre isso. Obrigado, Carmelita, obrigado, Marisned, Vanderlei, quem mais aqui, meu Deus? Mazé, né? Obrigado a todos, Georgiana, Igor, pela participação de vocês, pelo carinho, pela atenção. Desejo a todos um ano maravilhoso de 2021. Que Deus permita, essa é a nossa oração, que Deus permita que a gente tenha paciência, que a gente tenha fé e que a gente possa confiar em Deus. Que nós possamos manter a nossa humildade, sem querer. Marilene, oi Marilene. Obrigado também. Daniele, obrigado. Que nós possamos manter a nossa confiança em Deus. Que Ele nos estimule no nosso progresso, na nossa evolução. E que todos sejam abençoados nas suas casas, nas suas famílias. Que a luz divina possa alcançar a cada um de nós. A gente pede em especial para aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, pelas equipes de saúde que estão muito esgotadas por tanto tempo de trabalho. A gente pede também pelos nossos governantes para que tenham discernimento, humildade, planejamento, organização. A gente pede pelos cientistas para que possam trabalhar pelo tratamento da saúde de todos nós. Então, assim, meus irmãos, eu desejo a todos um ano novo abençoados, que nós possamos todo dia nos dedicar a buscar ser melhores em relação a nós mesmos, aprender com o outro, viver em solidariedade, com união, com amor e muita fé. Tá? Obrigado, tchau, tchau. Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre. Tchau.